Vou trazer aqui um relato de consultório de um paciente jovem, abaixo de 40 anos, homem. Novo? Sim. Ele sofreu uma fratura, a princípio pulando de uma cachoeira. Ele tem um vídeo. Foi muito engraçado porque ele tem um vídeo. Doutor, foi esse pulo aqui. Nada demais. Pulou em pé. Não caiu, não teve Não caiu numa trauma. pedra. Mas Não, nada nada. demais, são quantos metros de altura? Não, era uma cachoeira alta, mas Ah. assim, não foi um acidente no pulo, ele não caiu de costas, ele não bateu nem nada e tal. Dor. Beleza. Na época, inclusive, apesar do trauma não ser um trauma clássico de alta energia, a gente não pensou em osteoporose. Então ele foi tratado, ficou bem, dor passou, era uma fratura grande, precisou ser cirúrgica, tudo, tratou, cirurgia, beleza, tudo bem, pronto. Continuou comigo, paciente super querido, voltou, né? 5 anos depois, jogando vôlei, pulou para cortar uma bola, fratura, outra fratura. Aí nessa hora eu falei, não pode, aí não, aí Tem alguma coisa errada. tem alguma coisa errada. E aí a densitometria já normal, mas aí nesse já sabedor, neuro estuda um pouquinho de vez em quando. E aí eu falei, não, vamos tratar, independente, né? Graças a Deus ele não teve mais nenhuma outra fratura, mas você falando isso para mim, me traz esses casos exatamente a gente encontra às vezes osteoporose com densitometria, e a densitometria não ajuda, ela não entrega. Essa pergunta sua é muito interessante. Por quê? Então, em princípio, 80% dos pacientes, a maioria, a gente vai precisar justamente da densitometria para nos ajudar. Porque ela vai estar com osteopenia, osteoporose, você vai acompanhar a progressão da doença, se está melhorando ou piorando. Então, é extremamente importante fazer a densitometria. Extremamente importante. O paciente que tem a fratura osteoporótica, para ser caracterizado uma fratura osteoporótica, é um trauma mínimo. Por exemplo, foi abraçar e quebrou a costela. Foi pegar alguma coisa no chão e quebrou a coluna. Empurrar uma certo? mesa. Caiu no banheiro e quebrou o quadril. Então, isso é uma fratura osteoporótica, né? Todos nós, se tivermos um acidente de carro, Deus me livre, né? Um acidente de carro, moto, cair de uma altura acima de 4 metros, a gente está sujeito a fraturar. Qualquer um de nós. Eu tive uma fratura na coluna, caí do mountain bike, na bicicleta, em 2018, lá em Aruanã. Depois disso, nunca mais subi numa bicicleta. Só a bicicleta de academia, ergométrica. Que não caminha. Mas nunca mais andei de uma bicicleta. Então, a gente está sujeito, né, a fraturar em traumas de alta energia. Tem que diferenciar bem se é um trauma de alta energia ou não. Segunda coisa, fraturas dos ossos da mão e do pé e do crânio não são consideradas fraturas osteoporóticas. Do resto do corpo, tudo pode ser. Mas essas 3 regiões não são consideradas. Porque às vezes você pergunta para o paciente, já teve alguma fraturada? Quebrei o dedinho do pé. Não é uma fratura osteoporótica, certo? São ossos curtos, ossos chatos. Não é fratura osteoporótica. É ossinho de frango. Não é fratura osteoporótica. E a questão que você perguntou é se a densitometria normal, o paciente pode fraturar. Pode sim. Medicina é probabilidade. Uhum. Então, eu posso ter o paciente com densitometria normal e fraturar. Posso ter um paciente com osteoporose e não fraturar. Agora, o paciente com osteoporose, ele vai ter 3, 6, 9 vezes mais chance de fraturar. Depende do T-score dele, se está -1, -2, -3 no exame. Então, ele vai ter uma probabilidade maior, mas não quer dizer que ele precisa fraturar. Então, medicina é probabilidade. A probabilidade dele fraturar é maior. Por que geralmente um paciente com densitometria... Eu tenho vários pacientes com densitometria normal que fraturaram. A maioria é porque usava algum medicamento que interfere na qualidade do osso, na produção da matriz osteoide. E o principal medicamento é o corticoide. Principal. Corticoide é o medicamento que mais atrapalha a renovação, a produção do osso normal. Então, o corticoide é extremamente prejudicial. E não é só o corticoide em altas doses via oral. Pode ser aquele paciente que tem dor, e a gente pega muito paciente assim, e que vai na farmácia e toma todo mês uma injeção de corticoide para ficar sem dor.
Não, doutor, tô tomando essa injeção tem 1 ano. Aí Ele você nem vê- considera, né? Ele acha Nem- que pra ele Não, isso Não, não só conta, tomo não. injeção pra dor, doutor. Mas é um corticoide? Ah, é um laxa. Aí você É vai só- falando os nomes e fala, não, é essa mesmo. É só um corticoide de É só um depósito corticoidezinho. É. que vai Uma fazer vez efeito Não por vou vez. falar a marca, É, mas é sim. isso mesmo. Aí o que acontece? Esse paciente, ele vai enfraquecendo os ossos dele. O paciente que usa corticoide por 3 meses de forma contínua, ele já começa a ter uma alteração do seu metabolismo ósseo.